Marcos 10, verso 46, diz assim: E depois foram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, mais uma vez na tua presença nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, te agradecemos, ó Pai, por aqueles que nos visitam hoje. Que o Senhor fale aos nossos corações e que os nossos corações sejam como a boa terra, recebendo a preciosa semente e que dê muitos frutos. Salva almas hoje, ó Pai, e eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. A palavra de Deus, em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, conta uma história impressionante, uma história de milagre. No verso 1 nós já lemos: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Aqui o início desse versículo nos mostra que muita coisa já tinha acontecido. Jesus ele está de uma maneira em franca exposição do seu ministério. Você começa a perceber no início do versículo: e depois, o que quer dizer? Já havia acontecido muita coisa. Nós já estamos aqui, segundo o evangelista Marcos, já no capítulo 10, fim do capítulo 10. Se você voltar todos os capítulos, você vai ver que muita coisa Jesus já havia feito. Portanto, ele era muito conhecido. As pessoas já sabiam de quem se tratava, o tal Jesus de Nazaré, e o que ele fazia, por onde ele passava. Os cegos viam, os surdos ouviam, ele alimentava as multidões, pregava a palavra de Deus. Tudo era transformado por onde Jesus passava. E nós encontramos, e depois, o que significa? Muito havia acontecido. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver muitas pessoas que já têm uma história com Deus. Se nós ouvirmos os testemunhos, você vai ouvir que muitas pessoas já falaram de Jesus. Quem hoje, pelo menos aqui no Brasil, já não ouviu falar de um tal Jesus? Só que muitas pessoas conhecem esse tal Jesus de maneira diferente. Uns acreditam que é apenas um personagem bíblico, outros apenas que um personagem daquele tal filme do Mel Gibson que um dia eu assisti. Outros acreditam que é um personagem apenas fictício, que nem real ele foi. Outros acreditam que esse tal Jesus, ele foi apenas um professor, mas nada de ser o filho de Deus. As pessoas já ouviram falar desse tal Jesus. Em algum lugar, em algum lugar você já ouviu falar desse Jesus. E aqui nós encontramos, e depois de tanto ouvirmos falar desse Jesus, encontramos aqui no verso 46, e foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos. Aqui eles passaram por uma cidade, e nós sabemos que muita coisa aconteceu naquela cidade. Eles passaram por aquela cidade junto com os seus discípulos, e Deus usou aqueles discípulos. Jesus, ele foi grandemente abençoador para aquela população. Os seus discípulos presenciaram muitas coisas maravilhosas, e ali havia então uma grande multidão.
Quando a palavra de Deus fala que eles estavam passando por Jericó, e no momento em que eles estavam saindo de Jericó, as coisas que haviam acontecido lá na cidade, fez com que uma grande multidão o seguisse. As pessoas queriam permanecer ao lado de Jesus, queriam segui-lo, queriam ouvi-lo, tanto é que se formou uma grande multidão. E quando nós encontramos aqui a palavra "e havia uma grande multidão", não era meia dúzia de gato pingado, não. Era multidão mesmo. Era muita gente. E você sabe que naquela grande multidão, não havia alguém assim, a polícia militar de Jericó, organizando, passando um cordão, né? Quem tinha a roupa amarela, a jaquetinha ali, cuidando, apitando, a polícia militar. Não! Era uma bagunça. A multidão, um apertava o outro, era tipo a feira do peixe. Já foi na feira do peixe? Né? Aquela gritaria, aquele empurra, uma multidão, e aquilo virou uma verdadeira muvuca. Você está conseguindo criar o cenário? Vai montando aí o cenário na sua mente. Imagine ali uma grande multidão, os discípulos, aquele empurra, aquela barulheira, ninguém conseguia entender ninguém. E aí, exatamente agora, a gente para tudo e foca numa pessoa, no meio de uma grande multidão, uma tremenda de uma bagunça, ninguém conseguia se entender e ouvir ninguém. E aí você olha e lê: Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. É interessante que, nesse versículo, no meio de uma grande multidão, você percebe que a palavra de Deus, ela foca em uma pessoa em especial. Você já viu na internet aquele aplicativo que chama Google Earth? Você olha lá, você clica, né? Você coloca um endereço, e aí o satélite vem, vai lá no local, aí você consegue encontrar lá a sua casa, a rua da sua casa. Eu fiz isso quando eu estava vindo para cá, eu falei, qual que é a Igreja da Graça? Eu estive aqui há uns 12, 13 anos atrás, passei, acho que eu preguei em quase todas as igrejas. Falei assim, deixa eu ver qual que é a Igreja Batista da Graça. Fui lá no Google, cliquei lá, peguei, tem um aplicativo que você até dá uma volta no quarteirão, né? Que aqueles carros do Google, com aquela antena que vai passando, vai filmando as ruas, é de 2010 ainda, né? Mudou tudo, precisam renovar. Google, por favor, né? Passa o carro de novo, mudou muita coisa em Uberaba. E aí eu vim aqui e olhei a fachada da igreja, eu falei, me lembrei, foi ali que eu já passei ali. Uma vez um menino, por exemplo, estava lá na casa, falou assim, para o irmãozinho menorzinho dele, falou assim, que legal, nossa casa, é mesmo, vai lá fora, faz assim, que eu vou ficar esperando você, vou ver você. Aí o menino ficou lá assim, várias horas, ele falou, você já está me vendo? Aí ele já tinha até desligado o computador, falou, não, continua abanando a mão. O menino lá no sol, que judiação, não faça isso com seu irmão menor, viu? Mas aqui é como se nós estivéssemos olhando uma grande multidão, como se Deus estivesse lá do céu, olhando essa grande multidão, e ali então, num dado momento, imagine só, o olhar de Deus vem como um satélite, vai lá e pega ali, na esquina da rua, da saída de Jericó, e foca naquele homem, Bartimeu. E não é assim por acidente. Nós encontramos aqui que era Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado junto do caminho mendigando. Não tem erro de quem nós estamos falando. Não dá para dizer, mas quem é essa pessoa? Poxa, é o Bartimeu. Nós temos o nome dele, nós temos a situação física dele, era um cego. E nós temos também a filiação. Quem é Bartimeu? É o filho de Timeu. Tem muita cidade pequena, num certo estado por aí, que você não consegue chegar na casa da pessoa assim, por endereço, rua tal. Você fala assim, o Zé, filho da Maria, que é sobrinho do Pedro, vai falar, mora ali, você virando ali perto da padaria do Tião. Todo mundo conhece, é tudo por apelido, né?
Então aqui é o Bartimeu, o cego, filho de Timeu. E aqui inclusive diz aonde ele estava sentado junto do caminho. E fala até a profissão dele, ele era mendigo. Não tem como errar, não tem como você dizer, mas de quem se fala? De quem nós estamos falando? Interessante é que, no meio de uma multidão, Deus nos destaca essa noite alguém em especial. Você já se sentiu sozinho? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes estão no meio de muita gente, mas diz assim, eu vivo no meio de um monte de gente, mas eu me sinto como se eu estivesse sozinho. Estou no meio de uma multidão, mas ninguém me entende. É como se eu fosse invisível. Eu sinto um vazio, pastor, no peito, que eu converso com um, converso com outro, atendo os clientes, viajo, estou para lá e para cá, né, pego o ônibus de manhã lotado, volto de tarde, vou para a faculdade, vou para a escola, a classe tem 40 e tantos alunos, e eu fico sentado ali, é uma angústia, é um sentimento pesado no meu coração, que parece que Deus não consegue me enxergar aqui. Deus consegue, amém? Deus, Ele te vê, independente de onde você está. Independente do sentimento de abandono, de solidão que você possa estar sentindo. O nosso Deus, no meio de uma multidão, aonde quer que você esteja, Ele consegue te enxergar, Ele sabe quem é você, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe qual é a sua situação, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe até os pensamentos e as intenções do seu coração. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe seus erros, Ele sabe suas vontades, seus desejos, suas esperanças. Esse é o nosso Deus, muito melhor que o Google Earth. Ele olha e não só te enxerga, mas Ele vai além, Ele vai até o seu coração, até a sua alma, e conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Esse é o Deus que enxergou Bartimeu ali junto do caminho, mendigando. No verso 47 nós vimos assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, deixa eu ler de novo o verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, aqui nós encontramos o primeiro milagre. Eu quero ouvir se você pode dizer um amém. O cego ouviu, amém? O pastor olhou para mim, ele falou assim, não diga amém, não diga amém, não diga amém. Ele era cego, ele não era surdo, irmãos. Desculpa a pegadinha, mas é só para ver se você está prestando atenção. Ele era cego. Se eu dissesse assim, o cego viu, aí amém, glória a Deus, você podia ficar de pé, mas o cego ouviu. Isso quer dizer, desculpa irmãos, desculpa, fiquei sem graça agora, mas isso quer dizer que Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia, amém? E ele usou aquilo que ele tinha, ele usou para se aproximar de Deus, ele chegou até Jesus usando aquilo que ele tinha, como ele podia. Ele era cego? Não importa, eu ouço. E ouvindo que era Jesus, e quando Bartimeu, o cego, ouviu que era Jesus, ele teve uma reação. Ele não se segurou, porque ele era cego, ele não era bobo. E ele ouviu que era Jesus e começou a clamar e a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você se lembra no começo do versículo que nós dissemos que Jesus, ele já estava pregando em Jericó, ele já era conhecido, ele já era aguardado por onde ele iria. As pessoas ficavam ansiosas de conhecer esse tal Jesus, Filho de Deus, Filho de Davi, que vai aos lugares e os locais aonde ele passa, as vidas são transformadas. Pessoas são salvas, muita gente abandona tudo para segui-lo, os doentes são curados. Nada é igual depois que Jesus passa. E o cego, no meio daquela multidão, um empurra,
Gente pisando nele, empurrando, e ele ali, e de repente, o que é isso? O que é isso? Que multidão é essa? Vocês estão me esmagando aqui, eu vou ser pisoteado. Talvez alguém gritou dizendo, é Jesus, é Jesus. A esperança no coração de Bartimeu explodiu. Eu não posso perder essa oportunidade. É Jesus. Quando Jesus passaria de novo ali naquela rua, naquele lugar. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Agora, não amanhã, não depois. Você já ouviu pessoas dizendo, tem muita propaganda assim dizendo, oportunidade única. Tem alguns que é só conversa, né? É propaganda, né? Compre seu carro hoje, oportunidade única. Aí você espera 2 dias, baixa o preço. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitas coisas que são de oportunidade única. E Bartimeu sabia que naquele momento ele não podia ficar calado, dizendo, não, pode, deixa ele ir embora, eu vou ficar aqui mais um pouco. Tem uns negócios para resolver aqui, tem umas moedas ainda para pegar. Aquela mulher que passou falou assim, na volta eu te dou, preciso esperar ela, prometeu 10 centavos. Então eu vou esperar, deixa Jesus, né? Outro dia que ele passa. Não! Ele começou a colocar, porque ele escutava, ele não era bobo, não são pontos da mensagem, eu só estou falando. E ele também tinha boca, e ele clamava cada vez mais, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida, foi ter clamado a Jesus. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter aceitado Jesus antes. Muita coisa na minha vida poderia ter sido diferente, se eu tivesse aceitado Jesus o mais rápido possível, se eu tivesse clamado a Ele o mais rápido possível. É perigosíssimo você deixar para daqui a pouco aquilo que você já deveria ter feito há tantos anos. E aí no verso 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Uma vez eu li na internet uma frase muito legal. Ela diz assim, os verdadeiros amigos, hoje é o culto do amigo, né? Os verdadeiros amigos são aqueles que te aproximam de Deus. Naquele dia eu não li frase mais verdadeira em toda a internet, e por muito tempo também. Verdadeiros amigos, eles te aproximam de Deus. Eles querem que você... Verdadeiro amigo é aquele que te convida para vir ao culto, é aquele que te convida para vir à igreja, aquele que te convida para estar cada vez mais perto de Deus. Estes são os verdadeiros amigos. E aqui nós encontramos o contrário. Aqueles que deviam aproximá-lo de Deus, repreendiam, dizendo, olha lá, o cego, gritando feito um doido, e falavam, cala a boca, Bartimeu, fica quieto, quem você acha que você é? Aí eu já estou imaginando, os irmãos não se incomodam se eu me imaginar não, né? Cala a boca, Bartimeu, olha você aí, seu mendigo sujo, você acha que Jesus, o rei, ele vai parar para olhar você, para querer alguma coisa? Você está incomodando, você parece um maluco, berrando feito um doido. Perdoa essas pessoas, você que está aqui essa noite. Porque infelizmente nós temos muitas pessoas que estão vivendo nos dias de hoje, que se estivessem ali, naquele dia, também falariam dessa forma. Porque infelizmente nós somos formados, a igreja, de pessoas falhas, de pessoas que são problemáticas, de pessoas que ainda não se converteram depois de tantos anos e continuam sendo pedra de tropeço para muitos. Você nunca proferiu, nunca falou com essas letras, repreendendo alguém que se calasse, ou saia daqui que você não é bem-vindo a essa igreja. Imagina, que loucura imaginar alguém fazendo tal coisa, mas às vezes a nossa conduta,
O nosso comportamento imaturo, infantil, rebelde, orgulhoso, faz com que muitas pessoas se desviem dos caminhos de Deus. Muitas pessoas não conheçam a Cristo e nós estamos vivendo um anti-evangelho, que ao invés de trazer, espanta, porque o seu mau testemunho faz com que as pessoas se afastem de Deus. Porque elas precisam ver Cristo em nós. Nós somos cartas vivas. As pessoas muitas vezes, e isso foi um grande evangelista do século passado, que ele disse, muitas pessoas nunca lerão uma Bíblia, mas elas lerão a palavra de Deus através da sua vida. E tem muitas pessoas que não fazem isso. Infelizmente, fico triste em ver que alguns que deveriam pegar Bartimeu no colo e correr como aqueles 4 amigos que desceram o seu amigo pelo telhado ali para que Jesus o curasse, estes então falavam, cala a boca Bartimeu, quieto! E muitas vezes a gente vê inclusive isso acontecendo dentro da nossa própria família. Certa vez um jovem, ele estava frequentando a igreja já há um bom tempo, mais de ano, e ele ficava direto na igreja, direto, o pastor morava na igreja. Não faz isso que eu vou dizer não, tá bom? Você pode vir fazer uma visita para o pastor, marca o horário direitinho, mas esse menino não saía da igreja, era a semana toda, quase 24 horas por dia, na casa do pastor, na igreja. Chegava no sábado, depois do culto, ele trouxe um colchonete e deitou ali atrás do púlpito, falando, para mim não perder a hora da escola dominical. Você está achando isso bênção? Fica aí que eu vou terminar a história. A cidade que eu estava, ela era um ovo, 20 e tantos mil habitantes. Então, morando em qualquer lugar, não perdia a hora da escola dominical. Vinha a pé, chegava a tempo. Não, eu vou dormir lá para não perder a hora. E aí, certa vez, eu achei aquilo, o pastor deixava, ele estava sempre na igreja, sempre na igreja, sempre na igreja. Eu até pensei, ele não tem família, não? Pensei, mas não falei, Cala-te boca, Tem coisa que você só pensa, é bom você não falar, não. Guarda para você. Aí um dia, eu cuidava dos jovens, aí um dia eu encontrei o pai dele na rua. Pastor, o pai dele quase me pegou de surra na rua. Quase apanhei do homem. Porque o que vocês fizeram com meu filho? Meu filho lá na igreja é um anjinho, mas em casa ele é um verdadeiro demônio. E me xingou, falou, o que acontecia? Ele não ia para casa porque em casa ele não era nada bom crente quanto ele queria aparecer na igreja. E a família estava revoltada com isso. Nunca aceitaram uma visita, nunca aceitaram vir à igreja, porque ele era uma pessoa na igreja e outra em casa. Em casa, já imaginou? É em casa que nós temos que ser o servo do Deus Altíssimo. Amém? Na igreja é fácil. Será que você não está repreendendo muitas pessoas e fazendo com que elas se calem e elas parem de clamar? Bem, graças a Deus que apesar de muitos crentes que são complicados, Bartimeu não parou de clamar, Bartimeu não se estremeceu. A Bíblia fala que ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a plenos pulmões. E aí no versículo 49 diz, e Jesus parando, disse que o chamasse. É interessante ouvir isso, porque você sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. E Jesus, o Filho de Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. É o Criador do universo e tudo que nele há. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Eu Sou, o Deus maravilhoso, soberano, Deus forte,
Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o eterno. E a Bíblia diz que quando Jesus ouviu o cego, ele parou. Você imagina que apesar de Deus, do Senhor Jesus, ter todos estes atributos maravilhosos de Deus, Ele para por você? Ele ouve você? Quando nós entramos no secreto do nosso quarto, você pode falar diretamente com Deus a sós. Você e Ele, como um filho conversa com o pai que o ama. Você pode ter intimidade com aquele que criou o universo. E parando, a Bíblia fala, e Jesus parando, dissem que o chamassem. Eu fico imaginando como que a cara daqueles que estavam até há pouco dizendo, cala a boca, Bartimeu, e Jesus parou e falou assim, chama o cego. Já ouviu aquela frase dizendo que a cara caiu, né? A cara deles deve ter ficado vermelhinha. Bem feito, desculpa ter falado, né? Chame o cego. Ele, se tivesse um efeito sonoro, seria quen, 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 quen. Eles não estavam falando, cala a boca, Bartimeu, você está incomodando. Jesus toma 1 minuto e diz, chama ele, manda ele vir. Da mesma forma que ele mandou vir as criancinhas, da mesma forma que ele chamou os discípulos, da mesma forma que ele chamou a mulher com fluxo de sangue, da mesma forma que ele chamou tantos outros, chegou a hora de Bartimeu. Vem, Bartimeu. E aí a palavra de Deus, ela nos diz aqui, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E aí aqueles discípulos tiveram que engolir a atitude errada, porque não se engane, quem está contra o Evangelho, quem é problemático, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te corrigir. Deus vai te repreender. Ou você acha que Deus não está vendo tudo em todos? Naquele momento, aqueles homens, então eles chegaram e falaram para Bartimeu, 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 vem depressa, tem bom ânimo, se levanta, ele te chama. E aqui nós encontramos a palavra tem bom ânimo, fica feliz, anime-se. Quantos aqui já não, às vezes tem esperança mais? Dizendo, a minha vida é tão difícil, eu já estou com tantos problemas, eu tenho uma vida que eu sofro as consequências de decisões erradas. Olha eu, por exemplo, esse problema com o olho, esse problema de audição, que eu sou quase surdo, o acidente de moto, eu tenho problemas complicados com a coluna, não consigo ficar de pé mais de 15, 20 minutos, que a coluna começa a doer. Como um pregador vai ficar? É bom porque as mensagens acabam logo. Então por isso eu sou chamado em vários lugares, as mensagens são mais curtas, mas começa a doer. O pessoal ficou animado, você viu? Está vendo? Vai acabar logo, graças a Deus. E ali nós encontramos, tem bom ânimo, não importa o quanto você tem sofrido, o quanto o seu coração está pesado. Jesus, Ele morreu por você e Ele te chama. Por isso, essa noite eu posso dizer, tem bom ânimo. Fica feliz. Tudo pode ser diferente. Amém? Eu e minha esposa, nós trabalhávamos num orfanato, lá em Jaboticabal. E trabalhando ali naquele orfanato, nós ouvimos muitas histórias. Era um orfanato só de meninas, de 0 a 18 anos, né? Onde o tempo que muitas dessas meninas ficavam, muitas delas por não conseguirem ser adotadas. E as histórias eram as mais diversas. E nós
trabalhamos ali durante algum tempo, e num dado momento eu estava evangelizando, a diretora do orfanato era evangélica e deu boa oportunidade, uma boa porta aberta para nós trabalharmos com aquelas crianças. Eu estava falando com aquelas crianças e num dado momento eu disse: olha, Jesus ele te ama, é verdade. Jesus, o nosso Deus, ele é um pai que te ama. Aí houve aquele climão. E eu não entendi por quê. Depois que eu despedi as crianças, nós fomos conversar no escritório, e a diretora ela disse assim: pastor, eu preciso te dizer uma coisa. Todas as vezes que o senhor falar de Deus, de Jesus, não diz que ele é pai. Eu falei: por quê? E ela me contou umas 2 ou 3 histórias muito pesadas. A maioria das crianças que estavam ali era porque os pais perderam a guarda. E muitas delas haviam sido vítimas de abuso. E adivinha quem era o abusador? Da maioria dos casos. Então, quando você fala que Deus é pai, é essa imagem que essas pessoas têm, que essas crianças têm de Deus. E eu tive que mudar a forma de dizer quem era Jesus, porque o trauma no coração daquelas meninas era muito forte. E eu comecei a falar muito: você precisa conhecer um Jesus que te ama, um Jesus que está acima de todos os seres humanos, porque as pessoas erram, os pais erram, os familiares erram, mas o nosso Deus não erra nunca. Tudo muda quando você chega até Jesus. Fiquem felizes, porque Jesus te ama. E eu tive que mudar a forma. Talvez você tenha no seu coração aí muitas coisas ruins que você traz do passado. Mas eu te digo essa noite: tem bom ânimo, Ele te chama. No verso 50 ainda diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que interessante o versículo 50, porque ele é um versículo pequeno, simples, e numa leitura rápida você passaria desapercebidamente por esse texto. O que podemos entender sobre e ele, lançando de si a sua capa? Imagine como é a capa de um mendigo. Como é a capa de um mendigo? Limpa, lavada com homo super, concentrado, né? Com ali, bate na máquina com aquele, como é que chama aquele negócio? Amaciante, comfort, não é isso? Com bordado a ouro. É assim a capa de um mendigo. Você já viu aquele cobertor que o mendigo anda na rua? É sujo, fedido, rasgado, podre, manchado. Às vezes ele se limpava, vomitava naquilo. Não é um negócio, não é algo comprado na Havan. É algo nojento, desprezível. Há um dado interessante que eu aprendi recentemente. Essa capa, ela nem era dele, sabia? Pertencia a ele, estava no poder dele, mas essa era um pano, alguma coisa que era dado pelo Império Romano. Era como se fosse uma permissão para que ele mendigasse, que ele fosse mendigo. Obrigado. Então o governo ele dava, alguns comentaristas dizem isso, eu não tenho certeza, são notas de rodapé, e aí esse era algo que simbolizava a autorização do Império Romano, do governo romano, para que ele pudesse ser mendigo. O Império Romano cuidava de tudo, né? Praticamente um comunismo, né? Era o império, então eles ali pegavam e davam ali a autorização. Essa era a capa do mendigo. Acima de tudo, era o ganha-pão dele. Era com essa capa que ele se protegia dos animais, da chuva, do frio. Jericó ficava numa região que à noite fazia muito frio. Você acha que aquele lugarzinho ali, que não tinha nem teto, quantos graus fazia de noite? E eu acho interessante que essa capa suja, feia, fedida, que nem era dele,
era a única coisa que ele tinha na vida, a única posse dele. Você já imaginou quantas capas nós temos na nossa vida? Aqui, talvez ele tinha um amor, um apego por aquela capa permitia que ele pudesse comer, porque as pessoas viam que ele tinha autorização para receber esmola. E a gente às vezes se apega tanto a certas coisas que é como uma capa de mendigo. É tudo para nós. O que é tudo para você? Teu carro? Tem gente, pastor, eu ouvi certa vez uma pessoa que disse que não vinha na escola dominical. Por quê? Tinha um compromisso muito importante aos domingos de manhã. Domingo ele tinha que lavar o carro. Quem pode dizer amém, glória a Deus? O Deus dele era o Fuquinha dele, 73, tudo originalzinho, amém? E ficava lá, limpando, encerando. Talvez a sua capa, o seu ídolo, seja a tua casa. Uma vez alguém falou assim: pastor, não posso ir na igreja não, é que é isso, eu trabalho. Pastor, tem certas coisas que eu estou contando aqui, o pastor está meio assustado, mas são coisas que acontecem só para o sul, viu? Para essa região aqui essas coisas não acontecem, viu? Aí, pastor, eu trabalho, eu tenho meu emprego, meu serviço. Ele trabalhava de domingo a domingo, trabalhava até o dia que o patrão dele mandou ele embora. Aí, quem é seu ídolo? Quem é sua capa? Sua namorada? Seu namorado? Tem gente que é os seus filhos. Tudo que impede você de ir até Jesus é uma capa de mendigo. Então, quando você valoriza demais uma coisa, quando Deus olha, não passa de uma capa suja. E é interessante que diz assim: e ele lançando de si a sua capa. O que acontece? Ele pega a capa e joga. É interessante que Jesus não havia feito nada ainda. Jesus não havia curado ele, Jesus não havia dado a ele nenhum dinheiro, Jesus não tinha dado a ele nada, ele não tinha nem chegado até Jesus ainda. Mas a primeira coisa que ele faz é lançar de si tudo aquilo que poderia impedi-lo de chegar até Jesus. E outra, eu acredito que ele já sabia que Jesus faria alguma coisa. Certeza. Isso é fé, eu não vou precisar dessa capa. Nada pode ser mais importante do que Deus na minha vida. Nem meu carro, nem minha casa, nem meu emprego. Ter casa, ter carro, ter emprego, não é errado. Amém? Suas viagens de férias, isso não, meu Deus, não é errado. O próprio Salomão disse: goza dos bens do teu trabalho. É teu direito. Mas quando essas coisas começam a tomar o lugar de Deus, isso chama-se idolatria. E Deus abomina a idolatria. Nós temos muitos evangélicos que são idólatras, sim. Não é só eles lá não. E Bartimeu, lançando de si a sua capa, aí sim, foi ter com Jesus. Aos olhos de Bartimeu, aquilo era tudo. Mas aos olhos de Deus, aquilo não passava de lixo, aquela capa. E Bartimeu sabia que alguma coisa seria feito, e então ele foi ter com Jesus. E no verso 51, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? É interessante, pastor, que quando chega nesse ponto, eu fico imaginando se fôssemos nós, e Jesus chegasse para qualquer um dos irmãos e dissesse assim: pede o que você quiser que eu te faço. Meu Deus, Para uma criança, se pedir para uma criança, fala assim: o papai chega no shopping Uberaba, teu aniversário, minha filha, a ideia que eu estou dando para ela, entra no shopping e pede o que você quiser, não tem limite. Já imaginou a esposa chegando e dizendo, você dizendo para ela: aqui está um cartão sem limite, esposa. Eu bambiei com as pernas agora. Satisfaça todos os seus desejos, todos os seus sonhos. Você tem um dia, já viu aqueles programas de televisão que a pessoa pega o carrinho do mercado, pega o carrinho lá da Havan e sai colocando tudo, aquele monte de coisa?
que queres que eu te faça? Parece mais ou menos aqui como alguns cristãos evangélicos dos dias de hoje, em algumas igrejas, que parece que Deus, na verdade, é o gênio da lâmpada, o gênio do Aladim. Lembra? Esfrega a lâmpada, o gênio, mestre, você tem 3 desejos. Eu quero muito dinheiro, eu quero muito poder, eu quero, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. É como uma criança trancada numa sorveteria. Ela fala, come tudo que você quiser. Se Jesus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? O que você diria a isso? A tua resposta revela muito que tipo de crente você é. Tem gente até que fala assim, eu quero que fulano se lasque, eu quero que fulano... Né? Meu Deus, que isso? Eu quero que minhas dívidas zerem, eu quero ter um Mustang, foi o melhor carro que eu pude pensar agora. Eu quero morar em Miami, eu quero ser um sheik das Arábias, morar em Dubai. Teu coração está onde? Na hora que eu perguntei, o que você pensou? Teu coração está nessa terra? Em satisfazer os seus desejos? Já imaginou se Jesus chegasse e dissesse, que queres que eu te faça? Meu Deus, quanta decepção nós teríamos. Certa vez, um músico, quando eu era perdido, eu gostava muito de música rock, drogas, né? Como é que é aquele trio lá? Enfim, você sabe. E aí, um músico chamado Mick Jagger, ele escreveu uma letra de uma música chamada Satisfaction. Você sabe, né? Tem uns aqui, né? Pede perdão a Deus depois que fica tudo bem. E a letra da música é assim, eu tento e não consigo me satisfazer. Eu tento e nada me satisfaz. Coitado desse homem, né? Ele era milionário. Tinha tudo o que ele queria dessa terra. E ele revelou que nada desse planeta podia satisfazê-lo. Nem as drogas, nem a prostituição, nada. E nós que estamos aqui hoje, conhecemos aquele corinho que canta assim, satisfação. Canta comigo. É ter a Cristo, não há melhor, prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Não é verdade? Se Mick Jagger tivesse recebido Jesus, ele começaria a cantar essa música. E aí Bartimeu lhe foi perguntado, o que queres que eu te faça? E o cego, verso 51, lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Amém? Mas aí você fala, bom pastor, o cego pediu para enxergar, isso é óbvio. O que o cego pediria? Ok, Deus ele conhece seu coração. Deus ele sabe o que você precisa. E muitas vezes não é problema nenhum em você derramar o seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, meu filho está perdido, ele usa droga. Minha mãe orou dessa forma por anos por mim. Ela pediu oração na igreja. Culto de oração ela ia, levava a minha irmãzinha de colo, e o meu irmãozinho de mãozinha dada e ia para a igreja. E todo culto na quarta-feira ela pedia, ora pelo meu filho está dando trabalho. E eles oraram por anos. O que uma mãe que tem o filho envolvido com drogas vai pedir no culto? Vai pedir para Deus? É justo, é certo, e não desista. Por mais
difícil, por mais impossível que pareça. Porque, meus irmãos, é que eu rasguei e joguei fora todas as fotos que eu tinha. Eu era muito novo convertido, e quando eu olhei aquilo, me deu um nojo de olhar aquelas fotos que eu tinha, porque antigamente era tudo aquelas fotos de papel, né? Não tinha nada digital. Quando eu falo, eu sou velho, irmão, vocês olham para mim assim, olha o pastor falando dessas coisas dos hinos de antigamente, né? Eu sou até mais velho que ele. Aí um dia eu peguei minhas caixas de sapato cheias de albinho ali, rasguei tudo, joguei tudo, piquei tudo aquilo. Senão eu mostrava para os irmãos que tranqueira que era aquele Daniel do cabelão comprido, magro, feio. Olha como Deus é bom, até bonito eu fiquei. Fiquei magoado, né? Até casar eu casei, olha que bênção. Mas minha mãe, por mais que disseram para ela, é cadeia ou cemitério, ele não tem jeito, por mais sem esperança que ela tivesse, ela continuou orando. E Deus atendeu a oração da minha mãe e me salvou. O que um cego pediria? Eu quero ter vista. O que você precisa? Vamos fazer o seguinte, para a gente terminar a mensagem, já que você está meio em dúvida, então o que eu devo pedir? Vamos pegar emprestado o pedido de oração de Bartimeu? Vamos fazer assim, o nosso pedido de oração então hoje vai ser para Deus: Senhor, que eu tenha vista. Ué, e talvez você olhe para mim e diga assim, mas eu não sou cego. Será que não? Será que você não está enxergando, primeiro, a grande oportunidade que você está tendo hoje de ter a sua vida transformada, a sua alma salva? Você já ouviu essa mensagem, mas eu quero pedir para Deus que abra os seus olhos, para que você se renda ao Espírito Santo, que Ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, e que hoje seja o dia da salvação. Segundo, talvez você ainda não entendeu o que é ser crente, e você continua vivendo uma vida que só despreza a palavra de Deus, rebelde, orgulhoso, invejoso, não sei, e os seus olhos estão cegos para tudo isso. Passam-se os anos e você não enxerga. Talvez esteja na hora de você dizer, peraí, Senhor Jesus, eu quero enxergar se há alguma coisa errada comigo que eu possa ver. Você percebe o quão importante é esse pedido de oração? Vamos pegar ele emprestado, porque tem muitas pessoas que continuam vivendo, mesmo depois de receberem Cristo, como se fossem descrentes, não estão enxergando. E Bartimeu então, o cego, lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu. Tem algumas orações, irmãos, que Deus atende na hora. Tem algumas orações que Deus se agrada. Você sabia que é da vontade de Deus que todos sejam salvos, que nenhum se perca? Pedir sabedoria para Deus é uma oração que Ele te dá liberalmente, a ninguém nega. Tem algumas orações que Deus diz, espere, você ainda não está pronto para receber isso. Tem outras que Ele sabe que não é bom para nós, e Ele diz não. Você dá tudo o que teu filho pede? Se ele pedir uma faca para brincar, você vai dar para ele no berço? Claro que não. Tem pedidos que você não atende do seu filho, porque você, como pai e mãe, sabe o que é melhor, mas muitas vezes nós somos como crianças mimadas. Deus, eu quero do meu jeito, eu quero do meu jeito. Só corta essa parte do vídeo, obrigado. Crianças mimadas, que querem que o pastor faça do seu jeito, que a igreja faça do seu jeito, eu quero do meu jeito. Aí eu tenho uma mãe de criança mimada, e de crente adulto mimado então. E aí nós encontramos aqui, que Bartimeu acertou em cheio.
Mestre, que eu tenha vista. Peça isso para Deus hoje. Senhor, abra meus olhos, eu não consigo enxergar a minha vida como ela está. E eu quero que o Senhor me mostre. E Ele pode te salvar. Ele pode converter o teu coração. Ele pode mostrar a vontade dEle na sua vida. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Nós só podemos seguir a Jesus quando nós tivermos os nossos olhos abertos. Não imagine que você é de Deus só porque você acha que você é de Deus. Não. Você precisa recebê-lo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa chegar até Cristo, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, abre os meus olhos, me salva, me mostra a tua vontade. Essa é a oração que eu tenho certeza que Deus atende, amém? E Ele pode atender hoje. Por isso eu quero aproveitar para pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu vou orar por você.